Oi, oi. Deixa eu ajeitar a câmera tudo certinho. Esperando o nosso debatedor. Sejam bem-vindos, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma live agora de debate. Oi. Agora sim. Tudo bem, Manuel? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Carla. Muito obrigado. É uma alegria poder contribuir com vocês com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, que vocês estão realizando. Eu fico muito feliz pelo convite, viu? Já quero agradecer, assim, como primeira fala. Muito obrigada. Eu que agradeço você, principalmente porque projeto, ele tem como objetivo falar sobre diversidade, sobre inclusão, e é tão especial quando a gente tem alguma coisa assim que trata da educação, né? E incrível, quando me indicaram você, eu achei muito legal, porque são anos já vivendo isso. E só pra gente dar início, eu tô com o notebook do meu lado, por isso que às vezes eu vou olhar pro lado, eu vou me... Não, eu tô com um papelzinho aqui também, tô com uma colinha aqui do pronto. lado, com algumas anotações que eu fiz acerca do Jornalismo é bem isso. Mas vamos lá, eu vou adentrar explicando um pouco sobre o projeto para o pessoal que não conhece, e aí eu te apresento e te passo a... Pronto, fica à vontade. Bom, o Cinema em Movimento ele é um projeto que tem como objetivo difundir o cinema nacional em todos os estados do país. Em cada canto do Brasil, para poder trazer inclusão sobre direitos humanos, como objetivo mesmo e criar esse senso crítico nelas, né? Elas se questionarem sobre as coisas que acontecem, e é muito importante, assim, na minha opinião, o projeto, porque ele vai muito além de cinema. Você está sem áudio. Seu áudio está picotado. Oi, oi. Seu áudio está picotado. Ainda tá? Não, agora deu uma melhorada. Pronto. Quando picotar de novo, me avisa, por favor. Não sei se é Pronto. não. Enfim, e ele faz parte da MPC Filmes, que é uma produtora do Rio de Janeiro, e são mais de 25 anos nesse projeto que realmente muda vidas. E dentro disso a gente fala sobre o filme Futuro do Agora, um filme que fala sobre desafios profundos. E o que eu acho muito interessante desse filme é que ele é narrado pelos próprios estudantes. Eu achei isso fantástico. Ele é um documentário, né? E ele é um retrato sincero e impactante da realidade nas etapas mais decisivas da vida escolar. E junto de mim está o Manuel Veloso. Eu vou ler um pouquinho do currículo para poder conhecer ele. Em Letras, Português, Literatura, desde 2022 pela UFC. Ele é formado em jornalismo desde 2019 na Estácio. Inclusive, este projeto nesse semestre, ele é em parceria com a Estácio. Tá cortando teu áudio. Oi, oi. Tá cortando teu áudio. Que estranho, porque eu tô do lado do meu modem. Não sei se é a minha internet. Vou tentar colocar a minha internet dos meus dados móveis. Agora congelou a imagem. Oi, oi, deu? Pronto. Pronto, eu coloquei a internet dos meus dados móveis. Ele atua na escola pública estadual como professor de português, literatura e redação do ensino médio há 16 anos. E eu tenho uma gata aqui doida que tá aqui. E como jornalista faz diversos trabalhos em rádios comunitárias e no YouTube. Inclusive, ele tem uma página de notícias bem conhecida, que é o Antenados, que ele mostra bastidores da imprensa de alguns eventos. E agora, Manuel, eu passo a palavra para você, porque eu queria que você contasse um pouco de quem você é e da sua trajetória de uma forma mais profunda. Seja bem-vindo. Pronto, Carla. Fico muito feliz mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Fiquei assim, muito honrado, né, em poder falar dessa minha primeira formação e dessa minha profissão, na verdade, que eu estou há 16 anos, recém-completados. Agora, dia 14 de outubro, eu fiz 16 anos. Então, eu sou formado em letras, como você disse, só fazendo uma correção desde 2012, né?
e jornalismo desde 2019, mas o nosso foco aqui é a sala de aula, né? Então, assim, eu atuo somente em escola pública, desde quando eu comecei, não tenho a experiência do ensino particular, né? Já dei aula em ensino técnico, em curso técnico aqui, aquele famoso que tem aqui na Bezerra de Menezes, na Duque de Caxias, em Messejana, então já passei por ele também, por algumas aulas, mas o meu foco é o ensino médio, é o ensino público, né? Eu sou professor temporário, ainda não tive a honra, né, o prazer de ser concursado, mas estou tentando devagarinho. Então, eu estou na sala de aula e eu vivencio essa realidade que o filme, que o documentário mostrou para vocês, mostrou para nós. Então, eu me identifiquei muito com aquele documentário ali, as falas dos colegas, as falas dos alunos ali que aparecem no filme, é a minha vivência, é o que eu vivo no dia a dia. E eu tenho as duas experiências, a experiência do ensino integral, que é o que o filme aborda como um todo, e a experiência do ensino regular. Então, eu trabalho em duas instituições atualmente, e eu tenho essas duas experiências, né? A experiência do regular, que é até aquele horário do 11h30, do 11h40, e volta um segundo turno com alunos, com novos alunos, e eu tenho ensino integral, uma instituição de ensino integral, que o aluno chega às 7h20 e sai 16h50. Então, se você me perguntar sobre essas duas realidades, eu vou saber te responder direitinho. O filme retratou bastante isso, né? Essa minha vivência. Eu me identifiquei bastante, não achei cansativo, eu fui assistindo e o tempo, de repente, o filme acabou. Né? Porque a gente... E quando a gente tem propriedade, a gente vive aquela realidade, fica ainda mais fácil. Exatamente, exatamente. Então não se tornou cansativo, se tornou até identificável, e é como eu coloquei aqui, né? Até anotei aqui. A fala dos alunos, as dificuldades dos alunos, as dificuldades dos professores, da direção, são dificuldades comuns, né? Sejam aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui onde eu moro, em Caucaia, ou seja, em outro estado. Mas as realidades, as dificuldades, elas são as mesmas. E eu tenho aí, como eu te disse, duas realidades. Uma de ensino regular, inclusive, assim, diferenças gritantes, porque é uma escola com uma estrutura legal, uma estrutura melhor, e o ensino integral numa escola com uma estrutura menos, né, não tão boa. Então, eu tenho essas dificuldades dos alunos e vou deixar para a gente debater no decorrer da nossa conversa. Perfeito. Eu queria primeiro para começar sabendo qual foi a sua impressão ao assistir o filme, a sua percepção, o que mais tocou, principalmente como professor de uma escola pública, né? Pois é, Carla, o que mais me chamou a atenção foi justamente essa proximidade, essas realidades que elas não são diferentes. Às vezes você imagina que, porque eu moro em Fortaleza, a minha realidade é uma, a do colega do estado vizinho é outra, não. As realidades, elas são as mesmas, as dificuldades, elas são as mesmas. O ensino integral, quando ele chegou, ele veio com o mesmo currículo para todas as escolas, né? Até porque o MEC é nacional, né? O Ministério da Educação. Então, assim, o que mais me chamou a atenção, assim, o que mais me impactou de imediato foi o comentário dos alunos, que é o mesmo. Né? Então, são os mesmos comentários, é o que a gente escuta nos corredores da escola todos os dias. Né? É a estrutura física, é o tempo, eu vou ficar o dia todo aqui, eu não vou fazer mais nada. Né? É a dificuldade do pai e da mãe, o que é que meu filho está fazendo na escola, ou até mesmo a questão do meu filho estar bem, estar guardado na escola. Então, assim, o que mais me chamou a atenção, assim, de imediato, o que mais me impactou, foi as realidades que são as mesmas. Tanto as dificuldades como os elogios, as críticas são as mesmas em todo canto. É engraçado, meu esposo também é professor de física. Uhum. E aí, esses tempos atrás, ele estava comentando comigo, assim, um aluno em si, né? Não vou falar o nome, então ninguém vai saber, né? Mas esse aluno, ele tinha dificuldade em tirar as notas e ficar o tempo que tinha que ficar, porque só era ele e a mãe, e ele já tinha 17 médico, e ele trabalhava para poder sustentar a casa. Uhum. Então, ele não tinha muita. Ele não entendia muito para que a escola servia. Tinha que pagar as contas. E eu acho interessante o relato dos alunos, mesmo não trazendo, não falando só sobre a vida deles lá fora, mas sobre a realidade deles na escola, me tocou. Porque era exatamente isso, eles falando sobre a qualidade da escola, ou um falando, né, que ficava extremamente entediado, às vezes, passar um tempão dentro de sala de aula.
ele vai também da escola pública, né? Como formato, como as tecnologias, como as realidades bastante distintas, né? Que a gente talvez idealiza. E eu queria saber, na sua vivência de anos no ensino médio, de que forma você vê essa divergência entre a escola como ela tá, como ela deveria ser. Só voltando um pouquinho da tua fala, né? Tua lembrança aí do filme, teve uma parte também lá que chama atenção, que é o que a gente vive, né? O aluno ele precisa sair correndo da escola para ir trabalhar no supermercado que fecha 10 horas da noite, então ele consegue entrar às 6 e fechar e trabalhar ali 4 horinhas, então para ele fica muito puxado, né? Nós temos essa realidade. Nós temos realidade de alunos que não aguentam, não, eu preciso trabalhar à tarde, eu preciso trabalhar de manhã, por isso eu vou deixar a escola, né? Gosto, mas eu preciso deixar. Eles estranham esse tempo todo dentro da sala de aula e em alguns momentos ociosos, né? Mas, enfim, o que eu percebo, assim, que você traz aí para mim, eu acho que a gente precisa... A fala, ela é igual, né? O investimento. A gente precisa segurar esse menino, né? Ter como segurar esse menino. E eu acho que nunca é demais investir na educação. Como eu te falei há pouco, eu tenho essas duas realidades, né? Em uma das escolas que eu trabalho, a gente tem uma estrutura não muito boa. Então, eu acho... E não é por falta de pedido da gestão. É a demora na resposta para esse pedido. Então, a gente precisa, assim, como é que deveria ser? Como é que é hoje? Né? Difícil. E eu acho que como deveria ser, para dar uma ajudada, para dar uma melhorada, eu acho que quando se tratasse de educação e saúde, eu acho que deveria ser prioridade. Né? Então, se a direção fez um pedido de uma quadra, da melhoria, por exemplo, a quadra da escola que eu trabalho, ela está interditada há anos. E aí, como é que faz a educação física? Num pátio pequeno, que já tem as cadeiras do refeitório, que não tem um refeitório, né? E que é utilizado ali no pátio, então a gente fica com pouco espaço. E aí, como é que se faz a educação física? Principalmente, né? Os eventos a gente nem se fala. Então, eu acho que deveria ter um investimento prioritário, saúde e educação tem que caminhar juntos. Então, receber um pedido ali da gestão, a quadra está sem o teto está caindo, foi interditado pelos órgãos competentes, e aí vamos dar uma olhadinha com mais carinho. Né? Principalmente, a ideia a proposta do ensino integral é maravilhosa. Né? Ele é maravilhoso, eu concordo demais com o aluno do ensino integral, porque ele não fica na ociosidade da rua. Né? Ele não fica na ociosidade ali, hoje, atualmente, das telas. Mas a gente tem que dar uma olhadinha, com todo carinho, com uma certa urgência, para essa melhoria da infraestrutura, né? Do investimento ali, né? A gente faz o que pode. A gente faz o que pode dentro da instituição, né? A gente, enfim, os meus colegas da educação física, eles criam situações dentro da sala, afasta ali a cadeira, né? Outro dia eu vi os meninos caminhando no pátio, né? Fazendo ali uma caminhada no pátio, e aí era uma aula de educação física. Era uma aula de educação física, aquela caminhada rápida pelos corredores da escola, porque não tem a quadra. Então, Desculpa te cortar, eu tive essa experiência no ensino médio. Eu vim de Curitiba, né, de um outro estado, em que era as escolas públicas lá eram uma outra realidade, eu falo de infraestrutura. E quando eu cheguei aqui, eu estudei em uma escola que ela não tinha quadra, então as aulas de educação física todas, e era um ensino público, né? As aulas de educação física todas, elas eram então a gente afastava as mesas e né, fazia o que podia fazer dentro da sala. Nós temos ali a mesa de ping-pong, nós temos ali a mesa do pebolim, mas não dá para todo mundo. Né? Não dá não abraça todo mundo. Então, assim, os colegas da educação física, principalmente, porque os alunos adoram uma aula prática, né? E chama a atenção e desperta o interesse do aluno. Mas os colegas da educação física, eles têm que improvisar demais. Né? A brincadeira ali na mesa, afasta a cadeira, aquele dança das cadeiras, né? É isso que eu acabei de te falar, fazer uma caminhada ali nos corredores da escola e o professor marcando o tempo, quem chega mais rápido. Enfim, são verdadeiros heróis, principalmente os colegas da educação física. Né? Sim. Um dos temas centrais é a necessidade dessa
transformação no ensino, né? Não é só de metodologia, de protagonismo dos alunos, da tecnologia, da diversidade de percursos e tudo mais. Como é que você percebe que essas mudanças ou a resistência delas na sala de aula, contextos públicos, elas têm menos recursos? Só um adendo aqui, existe muito uma falta de comunicação dos órgãos, eles olharem para passos como esses. A ideia de que tem que ser ouvido quem vive aquela realidade. Não tem como eu ter uma ideia que é aquilo ouvido se eu não vivo naquele contexto, né? Então, eu acho interessantíssimo trazer os alunos melhor que os próprios alunos que estão ali diariamente. Vivem e usufruem daquelas tecnologias, daquelas cadeiras, daquelas mesas, daquele espaço, né? Eu queria saber, nesse contexto público, assim, como é que você percebe essas mudanças ou a resistência delas, né? Pois é, Carla, assim, mudança, quando a gente muda, é sempre bem difícil, seja mudar de bairro, seja mudar de casa, seja mudar de colégio, e principalmente quando a gente vem para uma realidade do ensino integral, há um estranhamento, há uma resistência, né? A gente começa um ano com um número X de alunos, e aí a gente vai perdendo aluno, porque eles não se adaptam, né? Os pais preferem tirar, a gente tem poucas escolas de tempo regular, mas cheias, porque os alunos deles não se adaptam. Não é porque o ensino é ruim, nós temos professores de qualidade, assim, que não deixam a desejar, concursados, com mestrado, doutores, né, professores muito criativos, professores alegres, assim, que fazem aquela aula dinamizada, né, que não deixa o aluno, a gente faz de tudo para que o aluno ele não fique cansado. Mas a gente dá, assim, a gente dá um estranhamento, uma resistência muito grande. Nós temos resistência muito grande, principalmente nas escolas que não têm estrutura. Eu acho que a ideia, como eu te falei há pouco, a ideia do integral eu apoio, eu bato palma, assim, mas primeiro vamos estruturar a escola, né? A gente tem escolas que não têm salas climatizadas, ou pelo menos a maioria não são. Como eu acabei de te dizer, eu trabalho numa escola que nem todas as salas são climatizadas. Então, tu já imagina um janelão, meio-dia, 2 horas da tarde, o sol batendo na mesa do professor ou até mesmo na cadeira do aluno, aqueles ventiladores barulhentos, né? Enquanto nós temos uma outra realidade, uma outra sala já né, um pouco mais fria, com um ar-condicionado que ajuda, mas que não é 100%, né? Às vezes para uma sala com 50 pessoas, 45. Então, assim, nós temos muito essa resistência pela falta da estrutura, né? Ali no intervalo do almoço, o aluno terminou de almoçar e vai fazer o quê? As 2 mesas de ping-pong, de pebolim estão ocupadas, né? O meu pátio está ocupado com mesas e cadeiras porque virou um refeitório. A minha quadra está desativada por algum motivo. Então eu vou fazer o quê? Eu não posso pegar no celular. A lei não permite mais que eu pegue o telefone. Né? Então, assim, a gente tem que fazer aí um improviso. Então, ele vai para o jogo de tabuleiro, vai para o jogo de cartas. Com essa mania das telas, eles não vão mais para o livro. Né? Eles não querem mais frequentar a biblioteca. É um dos ambientes menos frequentados, digamos assim. Né? A gente tem alunos que frequentam demais, claro, mas a gente tem outros que resistem. Então, eu acho que há resistência por conta da estrutura. Né? Nós não temos uma estrutura. Há um estranhamento, há uma resistência e há uma desistência. Né? Eu estou ali numa escola quente, eu volto para a sala de aula quente, né? E eu não tenho como render. Você chega ali no final do dia, tanto o professor quanto o aluno cansado. Né? E o professor mais ainda porque está com a voz ali, né? Trabalhando com a voz, está mexendo, está correndo para outra sala, às vezes correndo para uma outra escola, para o meu caso. Então, a gente tem ainda, da parte do aluno, muita resistência por conta do tempo e falta de estrutura. E aí isso acaba tendo desistência ou direcionamento para outras escolas. Né? Então, eu acho que se trabalhar um pouco mais ou bem mais na estrutura,
a gente consegue abraçar mais alunos, a gente consegue fazer com que esse aluno fique, a gente consegue fazer com que esse aluno não desista, a gente consegue fazer com que esse aluno resista. Eu acho que é isso. Perfeito. E como professor e jornalista, você tem contato com narrativas, dados, experiências reais do ensino. Porque assim, eu estou falando aqui, mas eu vivi esse ensino como estudante. De 16 anos, né? Isso. Como professor. Então, é uma outra realidade, né? E o filme, ele aponta essa urgência de incluir diferentes vozes e experiências, né? E contextos de alunos da periferia, da comunidade, realidades diversas. Você disse que você mora na Caucaia, não sei se a escola que você... Caucaia, né? Mas as realidades são diferentes umas das outras, né? Como é que o aspecto de vozes distintas, assim, né? Impacta o ensino médio e a forma como que os alunos se relacionam dentro da própria escola? Carla, eu trabalho numa escola de periferia, numa escola, num bairro, né, que tem uma fama não muito boa, mas que já deu uma melhorada bastante, e a gente recebe públicos muito diferentes. A gente recebe, como você chamou aí, vozes muito diferentes, né? Alunos ali que estão na escola e estão agradecendo por conta da alimentação, né? A gente tem ali 4 refeições diárias. Nós temos alunos que não mora com o pai, não mora com a mãe, né? Mora com o avô. Infelizmente o pai ou a mãe perdeu o pai e a mãe para o crime, né? A gente tem alunos, enfim, diversas vozes e a gente tenta acolher, né? Eu acho que o papel da escola, eu trabalho numa escola que ela é muito acolhedora. Ela não vira o rosto porque o aluno mora na rua de baixo. Ela não acolhe melhor o aluno da rua de cima, né? Então, eu trabalho numa escola muito acolhedora. É uma escola que desde o porteiro até a diretora, que é a autoridade maior, os meninos, eles são acolhidos, né? Eles são abraçados literalmente. Então, o porteiro, para aquele que ele tem mais afinidade, ele aperta a mão, ele dá um abraço, né? Para aquele que não tem tanto, ele dá só ali o cumprimento do bom dia, do boa tarde. A diretora sabe, conhece o aluno de cor, né? O nome de cada um deles. E nós, professores, a gente tenta ser o pai, ser a mãe, ser o psicólogo, ser o padre para ouvir confissões, né? Tem alunos que se aproximam da gente porque a gente perguntou como é que ele estava, ele já conta a vida toda, né? A gente pergunta como é que foi o final de semana, o menino já começa a chorar. Então, assim, nós temos ali muitas vozes diferenciadas e vozes muito carentes, né? É a carência mesmo do abraço, da conversa, do tudo bem, do como é que você está, porque eles não têm isso em casa. A realidade do ensino público é esse. Nós temos ali, muitas vezes, uma família que o aluno chega, vai para o quarto, se tranca, né, e não conversa com o pai e mãe. Claro, nós não temos, isso não é 100%. Nós temos alunos que o papai e a mamãe vêm para a reunião, né, o aluno, ele enfim, né, tem uma estrutura legal, tem um espaço legal para estudar em casa. Mas a nossa maioria dos alunos, 70%, 80%, é esse aluno que não é acompanhado pelo pai e mãe, é esse aluno que, enfim, né, que o pai e a mãe são separados, então tem esse choque de realidade, do divórcio. Essa semana mesmo eu conversei com um aluno e ele disse, não estou mais morando aqui no bairro, né? No caso, eu estou morando ali no outro bairro porque eu me mudei, eu estou morando com meu pai. E aí a gente engole ali, né, tenta não se envolver tanto, mas enfim. Então, assim, a gente tem essas realidades distintas e a gente precisa saber separar, a gente não pode também se envolver tanto, né? Era a minha dúvida, até que ponto, né, o professor ele pode se envolver nessa realidade, né, nessa cultura. A gente tem que saber separar, né? Eu sou seu professor, até pela questão mesmo da, entre aspas, autoridade de sala de aula, mas também a gente não pode deixar que de ver o aluno triste, cabeça baixa e não perguntar o que está acontecendo. A gente tem um projeto nas escolas públicas, não sei se você tem conhecimento, chamado de professor diretor de turma, onde cada turma tem um professor mais próximo deles, que é o diretor da turma. É como se fosse o padrinho, né? Então é ele que tem um contato direto com a família,
é ele que dá uma aula de cidadania por semana, mas o aluno faltou, ele liga para saber o porquê, né? O aluno está cabisbaixo, ele vai ali e conversa, o aluno tem tantas faltas, ele já faz um alerta, ele entra em contato com a família, é o elo direto com o pai e mãe. E muitas vezes o pai e mãe não atendem, né? O telefone mudou e não atualizou. E eu não sou o diretor de turma, mas eu faço o papel de... Ah, legal. Né? Eu sou muito próximo dos meus alunos, eu tenho alunos de outras turmas, né? Que eu sou padrinho de crisma, né? Para quem é católico sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu tenho alunos que são meus amigos hoje. Então, a gente, assim... Eu sou muito próximo dos meus alunos, então eu quebro todos os protocolos. Que bom. Eu acho que isso traz mais confiança. Exatamente. E eu acredito em muito, sabe? Isso traz até mais vontade, né, de aprender. Eu Isso. das experiências assim mesmo. Eu gostava mais das aulas dos professores em que eu tinha familiaridade. E assim, eu consigo atrair até aqueles alunos mais resistentes, aqueles mais turrões, aqueles alunos mais caras fechadas. Então eu vou ali, eu faço uma brincadeira, se ele está de cabeça baixa, eu faço uma cosquinha. Nós estamos vivendo um momento também que a gente não pode também, né? Fazer muita coisa, falar muita coisa. A gente tem... Ou seja, é um policiamento, sim, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar meu aluno solto, né? E trazendo para o que você fala no início, né? Essas vozes diferentes, essas vozes distintas, eu diria que a escola ela é, para a grande maioria deles, um refúgio. Eles estão ali para... Enfim, tem as novas amizades, tem os romances, né? Mas, assim, escola de periferia, que é a minha realidade, eles estão ali como um refúgio. Né? Eles ficam aquelas horas ali até 4h50 da tarde. E eu já ouvi de alunos, assim, eu conto... Tomara que chegue logo amanhã para eu voltar, entendeu? O aluno acaba de sair da escola e ele já fica, amanhã tem sua aula, amanhã tem aula, amanhã, né? Amanhã. Então, assim, são alunos muito carentes, mas que têm a escola como refúgio, né? Nós temos um grupo de colegas, de professores que são muito carinhosos com os meninos, né? São muito carinhosos com os alunos. E, né, com todo cuidado, a gente vai até onde a gente pode ir, né? A gente não avança muito, mas a gente conhece muitas histórias. Muitas histórias. Pensando no futuro agora, estruturais, né? Você enxerga como mais urgentes para que a escola mude de fato. Agora falando de uma forma prática mesmo, né? Tempo, recursos, formação de professores, gestão, política pública. E como é que você ajudou ou desafiou, né? Só repete esse final. Eu não te ouvi. Para que a escola mude de fato, né? Tipo assim, o que você mais enxerga como urgente? Tempo, os recursos, a formação de professores, gestão, políticas públicas. Como é que você ajudou, ou até mesmo a refletir sobre esses obstáculos? Eu acho que a palavra-chave para o poder público investir na educação é a celeridade dos processos. Eu acho que se houvesse um pouco mais de celeridade, de seriedade também, né, nos processos, como eu te falei há pouco, eu estou com uma quadra que está interditada há anos. Se tivesse uma celeridade, mas o processo já foi, a diretora já pediu, né? Ela vive insistindo, né? Olha a minha quadra, olha. Aí depois da quadra tem um muro, tem um portão, tem um ar-condicionado. Então, eu acho que se houvesse mais celeridade no processo, a gente teria uma qualidade melhor. O professor, não que a gente não vá, mas a gente iria com mais vontade. Eu vou com muita vontade, com muito prazer. Né? Apesar do cansaço, às vezes perco a voz, às vezes, né? Mas eu acho que o ponto forte para a educação, né? Como eu te disse, eu sou a favor do ensino integral, tirar o aluno da ociosidade da rua, mas a gente precisa dar uma estrutura legal para esse aluno, para ele querer ficar ali na escola aquelas horas, aquelas 9 horas aulas. Querer permanecer, querer continuar ali, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um laboratório de informática que
tenho computadores, eu tenho ali um recurso, mas uma internet que não é legal, né? Uma internet que quando liga todos os computadores ela não suporta, né? Eu tenho ali uma quadra que está interditada, eu tenho ali um pátio que eu preciso usar como refeitório, então está ocupado com mesas e cadeiras. Então acho que se houvesse celeridade no processo, eu recebi ali a demanda da escola X, é uma escola de periferia, é uma escola que eu sei que eu vou tirar o aluno da rua, que ele vai estar ali dentro. Eu acho que a gente teria, enfim, uma escola cheia, escolas E aí cheias. tem esse poder, né, de transformar, assim, de um jeito avassalador, assim. Sim, sim. Esse aluno, ele precisa querer essa vontade, né? É complicado você ter uma vontade, um local que não tem essa estrutura, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o investimento na educação como um todo, o investimento no ensino integral, a proposta é maravilhosa, mas eu preciso ter, porque assim, a gente tem o aluno, ele entra no ensino integral ali, ele tem 3 refeições balanceadas, acompanhadas pelo nutricionista, eles não podem levar alimento X, eles não podem comprar alimento Y, né? Na escola que eu trabalho, a gente ainda tem uma 4ª refeição, e aí essa foge do porque a diretora que quis colocar um café da manhã para eles, né? Então é uma fruta, é um leite, é um suco, quando eles chegam, 7 horas. Isso nem todas as escolas têm, porque o lanche deles mesmo é às 9, o almoço é 11h50, aí depois eu tenho um às 3 da tarde, um outro lanche. Mas esse lanche inicial ali, pelo menos nessa escola que eu trabalho de tempo integral, a diretora incluiu, né? Porque ela percebia que tinha aluno que de fato não vinha, não tomava só um café ou um leite. E aí ali na escola eles já chegam, eles já pegam um pãozinho, eles já pegam uma fruta e já vai para a sala de aula. Então a gente trabalha numa escola com 4 refeições, né? E, enfim, se nós tivéssemos investimento em outros segmentos, na fala lá do filme, né, tem até um aluno que ele falou, tem uma disciplina chamada Projeto de Vida e eu não sei para que serve, né? Ele faz esse questionamento. De fato, nós temos essa disciplina. O outro já diz, tiraram uma hora de física, tiraram uma hora de química e colocaram outra disciplina nada a ver, né? De fato, a gente precisa rever esse currículo do novo ensino médio, né? Eu repito, gosto do ensino integral, mas a gente precisa rever, né, esse novo ensino médio. De fato, o aluno, quando ele fala, ele tem razão de ter tirado a disciplina de química e colocado uma outra coisa ali que não atrai tanto ele, né? Então, assim, eu acho que dando uma escola com uma estrutura bacana, com disciplinas atrativas, né? Nós temos aí as opções das disciplinas eletivas, e o aluno se inscreve, eu tenho ali um português para o SPAES, uma matemática para o Enem, né? Eu tenho ali uma planta medicinal, eu tenho ali um artesanato, eu já dei até disciplina eletiva de fotografia, para fazer com que esse aluno fique na sala. Então, tendo um currículo atrativo, uma estrutura bacana, né, um investimento também no profissional, e aí eu não falo só do salário, mas eu falo também de um acompanhamento psicológico para esse profissional, né, um treinamento para esse profissional. Às vezes, né, eu em alguns embates com meu marido de educação, a gente compartilha muito da experiência de um com o outro, né? Porque ele foi criado a vida da escola particular e eu a vida inteira da escola pública. Então eu sei dos gargalos, talvez ele não saiba, né? E aí a gente sempre fica tendo esses embates, porque ele teve desde apoio psicológico da escola dele. Eu nunca tive. Uhum. E aí fica com paridade, né? E a gente fica vendo o quanto às vezes existe esse descaso, né? De que realmente existem muitas coisas que são necessárias, não é porque é luxo ou algo do tipo, porque a gente às vezes não tem acesso. E dentro disso, a minha pergunta é do que eu te passei, mas eu estava pensando agora, era o que você acha, na sua opinião, de 16 anos, o que mais mudou?
de aula até hoje, o que para você existe de diferente? Só repete a tua última, o O que reforço para da... você existe de diferente, assim? Aconteceu alguma coisa que mudou de fato, assim, é palpável ver a mudança? Sim, eu acredito que... não vou falar das tecnologias, não vou falar das telas, não vou falar do GPT, não vou falar disso, não. Mas eu acredito que essa questão do Enem, do novo Enem, eu acho que a gente teve muito mais aprovações, o aluno da escola pública ele teve mais oportunidade de entrar numa faculdade, nós temos muitos alunos aprovados, nós temos grandes profissionais formados aí, que ex-alunos formados, né? Então, esse novo formato de adentrar, de ter acesso ao ensino superior, isso é o que eu vejo de mais palpável, né? Eu sou da... Enfim, não vou falar de qual época, mas o jornalismo. Eu falo de jornalismo, é mais recente, né? Então, assim, a gente tem esses programas aí que os meninos conseguem ter acesso ao ensino superior. Então, o que mais me encanta, o que mais me deixou, o que eu vejo assim, de uma mudança mais palpável, é essa, eu não consigo achar outra palavra, mas essa facilidade, né? Que a gente sabe que não é fácil, mas de adentrar o ensino superior. A gente tem aí diversos programas, a gente tem um ProUni, a gente tem um FIES, para quem não consegue entrar de primeira vez, né? A gente tem aí eu faço o vestibular aqui, eu posso, né, escolher um curso no outro estado, se eu tiver condições de ir, de cursar. Então, a mudança que eu percebo que veio, que deu uma ajudada bastante, é essa questão do acesso ao ensino superior. Né? Hoje, o aluno de escola pública ele tem a chance, ele pode visualizar um futuro, ele pode, né? Claro, a gente não desmerece aqueles que não querem. Eu sempre digo para eles, ó, eu apoio o que você quiser. Você quer fazer um concurso público, eu bato palma para você. Você quer fazer um vestibular, eu bato palma para você. Você quer colocar seu próprio negócio, né? Desde que você faça direitinho, desde que você termine o ensino médio, né? E, enfim. E eu acho que o que eu vejo de mudança mais visível, mais palpável, mais bonita e mais prazerosa é essa questão do ensino superior. Né? Não vou dizer que essa facilidade, porque o Enem não é fácil, né? E só trazendo um pouco da tua fala anterior, a respeito da experiência do particular para o público, né? Separei até uma fala aqui do filme, né? Teve um personagem que ele falou o seguinte: o integral ele é o caminho, o integral ele é o caminho, mas a gente precisa garantir, eu até escrevi porque me chamou a atenção, a gente precisa garantir que esse aluno tenha a mesma qualidade, né, o mesmo acesso. Claro, a gente não está comparando aqui o prédio, a gente não está comparando aqui a estrutura do público para o particular. Né? Ele fala aqui, né? A gente precisa, o integral é o caminho, a gente precisa garantir, né, que esse aluno tem a mesma qualidade, a mesma garantia que o outro tem. Né? Que esse aluno não precisa sair correndo para embalar compras. Essa fala do personagem. Né? Ele não precisa sair correndo para ficar com os irmãos em casa. Que ele vá para casa para descansar. Na semana passada eu tive essa fala aqui de um aluno, não da compra, mas do cuidado do irmão. Né? Então, assim, ele me chamou na rede social, não lembro acho que eu postei alguma coisa, ele comentou, e aí eu disse, rapaz, vai descansar, era umas 6:30 da noite. E aí, não, eu estou cuidando do meu irmão, só vou dormir mais tarde. Então, assim, a gente tem esse aluno adolescente, 16 anos, 15 anos, que cuida da casa, que cuida do irmão, né? Que cuida aí, vai deixar o irmão na escola quando não vai para aula. Ele não vai descansar, ele não vai estudar, ele não vai fazer outra coisa. Como trazer qualidade para um processo. Exatamente. A gente precisa fazer com que esse aluno tenha um ensino integral, beleza, que saia ali da ociosidade da rua, eu achei muito incrível, mas que ele tenha também, que ele chegue em casa e ele descanse. Mas para isso, a gente já entra no outro viés, numa outra política pública para a família. A família precisa ter um emprego. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você pode destacar uma mensagem que o filme deixa para os professores, para os estudantes, para a sociedade em geral, no ensino público? Qual seria a mensagem que tocou, assim? E o que você, como educador experiente, levaria para a prática
dessa... Eu acho que a mensagem que eu deixaria é o nome do filme. O futuro, ele é agora, né? O futuro, ele é agora. O filme, ele diz, né? É o futuro do agora. Eu acho que a mensagem que eu trago, que eu tiro para esse filme, eu até tinha me preparado aqui, caso você fizesse essa pergunta, eu acho que eu trago o nome do filme como mensagem. O futuro, ele é agora. Eu não posso esperar que a quadra fique pronta. Eu não posso esperar que a merenda melhore. Eu não posso esperar, enfim, um aumento de salário para eu poder melhorar a minha maneira de dar aula, né? Eu tenho que aproveitar o hoje, eu tenho que abraçar meu aluno ali, eu tenho que saber o que está acontecendo com ele hoje, porque o futuro, ele é agora, né? Então, assim, se eu for esperar que a quadra fique pronta para dar uma aula de educação física de qualidade, eu vou ficar sentado. Se eu for esperar, enfim, outros recursos ali, que a sala sem ar-condicionado chegue um ar-condicionado, eu não vou dar aula. Então, a gente tem que fazer ali um improviso. Vão passando e alunos vão se formando e é isso. Precisa ser feito algo agora, né? Mesmo que não tenha recurso, o que eu posso fazer para poder fazer com que minha aula ela seja uma aula cativante, que os alunos prestem atenção, que eles aprendam. E assim, o Carlos, só para você ter uma ideia, não é querendo, né? Mas eu tenho 16 anos de experiência, então acho que eu posso falar isso. Sim. Às vezes você entra em sala de aula e o recurso falha, né? O data show, o computador não conectou, a internet não deu certo, e você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C e o alfabeto inteiro. E o aluno não pode perceber que você só tinha o plano A. Então eu, assim, particularmente falando, quando algo não dá certo, eu faço um improviso ali, eu não deixo meu aluno sem o conteúdo. Hoje mesmo, né? Hoje eu tive que fazer um improviso não por falta de recursos, mas pelo comportamento da turma. Eu preparei algo e quando eu cheguei lá o comportamento era outro. Então eu tive que fazer uma conversa com eles. Eu fui na biblioteca, eu peguei livro, eu mostrei. Ao invés de abrir o livro didático, eu peguei o livro paradidático. E eu mostrei a capa, eu fiz eles tocarem. Né? Eu até tentei ler um trecho, mas como não era o meu livro, que está todo riscado, todo marcado, foi difícil de achar no outro. Né? Mas, assim, o aluno pediu o livro para pegar, né? Deixa eu ver, ó, na biblioteca tem dezenas desse livro aqui, na biblioteca tem dezenas desse livro aqui. Aí você sabia que o fulano de tal, né? No caso Machado de Assis, ele era negro e blá blá blá. Então, a gente tem que fazer o plano A, a gente tem que, não tem que ter só o plano A, tem que ter o alfabeto inteiro. Porque, falando da escola pública, o data show ele vai falhar, né? A caixa de som ela vai descarregar, né? A tomada não vai encaixar, né? A gente tem muitos memes na internet sobre isso. O professor chega cheio de coisas nos ombros e ali a tomada não presta, a internet cai, o ventilador não sei o quê. E eu te falo assim, sem querer me achar o melhor professor, mas eu já consigo fazer um improviso e não deixar o meu aluno parado, ocioso, como foi dito no filme, né? Muitos alunos reclamam da ociosidade, que eles fazem ali nas 9 horas aulas. Nós temos o currículo, nós temos o planejamento para planejar as 9 aulas, mas às vezes não dá certo. E aí, às vezes, quando eu trabalhei numa escola que tinha um anfiteatro, né, aberto ali no meio do pátio. E uma vez eu joguei, né, entre aspas, tudo para cima e levei os meninos para o teatro e fiz uma aula, entre aspas, de campo, mas sobre o mesmo assunto. Então a gente já consegue fazer esses improvisos quando é necessário. Claro que às vezes tem a aula cansativa, que até eu me canso, porque também é necessário. Mas eu acho que o futuro ele é agora. Eu não posso pensar, esperar que a terça-feira, amanhã, chegue para eu te mandar uma mensagem. Não, eu vou te mandar uma mensagem só amanhã. Não, eu vou... Deixa eu te dar o resumo desse filme só amanhã. Não, a gente tem que conversar sobre o filme agora. É isso. Eu já pensei muito sobre o meu futuro. Hoje já não penso mais tanto. Mas hoje você se encontra dentro da educação. Para a gente encerrar, que você falasse agora sobre o que a educação é para você, né? Como professor. Olha, eu acho a educação para mim ela é terapia, ela é prazerosa. Eu vou para a escola com muito prazer, com muita alegria. Claro, tem dia que a gente está, né, uma segunda-feira, por exemplo.
Mas, para você ter uma ideia, eu chego na escola com a preguiça, que é comum para todo mundo, no começo da manhã, mas no meio da manhã, para o final do dia, eu já me transformo. Eu já sou outra pessoa. Então, a educação, para mim, ela é terapêutica, ela é prazerosa. Né? Apesar, não vamos falar de desafios aqui. Né? Eu me sinto bem no meio dos meus 40 alunos, 35 adolescentes, com realidades e cabeças diferentes. Mas eu me sinto muito bem, muito bem. Eu acho que foram as duas profissões que eu escolhi desde criança. Então, acho que eu não saberia fazer outra coisa. Até brinco hoje, o pessoal, se fosse escolher saúde, não penso em curso de saúde. Direito, não, nunca pensei em fazer direito. Mas, assim, desde o meu ensino fundamental, era letras, era português. Na verdade, eu não sabia o nome do curso, né? Mas eu queria ser do português. E o jornalismo é uma paixão antiga, muito antiga. Então, a educação, para mim, hoje, ela é prazerosa, ela é terapêutica, ela é tudo, assim. Eu acho que eu me empolgo falando sobre isso, eu me empolgo falando sobre a minha profissão, as minhas profissões, né? Se você puxar uma live aqui sobre jornalismo, a gente passa horas e horas. Sobre educação, a gente fica horas e horas, né? A gente, apesar dos percalços, apesar de tudo que a gente sabe que a educação precisa, que a gente não vai elencar aqui, mas eu ainda me sinto bem na sala de aula. Eu ainda me sinto fazendo o que eu amo fazer. É tanto que quando eu fiz jornalismo, todo mundo perguntava, e aí, sala de aula ou frente das câmeras? Sala de aula ou assessoria? Sala de aula ou jornalismo? Isso eu não sei. Deixa eu pensar depois. Tanto que eu não estou... Nesse ambiente de jornalismo, você ainda escolhe a educação todos os dias. Então, é uma escolha mútua, né? O jornalismo e a educação. Para que eu preciso escolher só um? Exatamente, exatamente. Assim, eu não estou na frente das câmeras, mas eu estou feliz com o meu curso de jornalismo. Já recebi algumas propostas, mas a sala de aula não me puxou mais. Mas é uma alegria. É sempre eu falo com brilho nos olhos. Ai, que coisa boa. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que a gente conseguiu construir aqui um bate-papo muito interessante, uma coisa muito inspiradora, profunda, assim. E é exatamente o que o filme retrata, assim. Não dá para a gente poder falar um pouco sobre algo que é tão extenso, né? Se fosse para falar mais sobre política pública, sobre tantas outras coisas, demoraria uma eternidade. Sim, sim. Gargalos. Mas é muito interessante ver que, mesmo assim, ainda existe esse amor pela educação e essa por essa, Tem um negocinho ali. por essa educação transformadora. E eu queria muito te agradecer, Manuel. Eu sei que você tem um dia extenso. Graças a Deus a gente conseguiu conciliar aí que a segunda-feira é sua segunda livre. Eu ainda estou tomando um pouco do seu tempo. Não, fica à vontade. Segunda e quarta são meus dias, são minhas noites livres. Então, muito obrigada. A gente conseguiu trazer aqui uma conversa muito simples e tranquila e também falando sobre pontos muito importantes e interessantes. E não sei se você tem algo para dizer, e aí a gente encerra. Eu quero só agradecer a você por ter me escolhido, né, através da Márcia, né? Meu nome chegou até você. Márcia é uma querida, né, uma profissional maravilhosa, que é recém-formada também, em letras, inclusive. Né? Então, eu quero agradecer demais a escolha. Espero ter respondido, ter feito assim, ter dado certo, né? Espero que você tenha ficado contente com o que eu trouxe. Assim, é a minha realidade. Eu falo desse jeito, eu converso desse jeito, eu brilho os olhos quando eu falo dos meus alunos, eu defendo os meus alunos, por mais que eles sejam chatos. Por mais que alguns arranquem os restinhos dos cabelos. Mas, assim, eu tenho muito prazer em falar sobre esse assunto, tanto na sala de aula como o jornalismo, porque são as minhas profissões, é o que eu escolhi desde sempre, desde criança. Né? Eu não sei falar sobre outra coisa. Mas eu fico muito feliz por vocês terem escolhido e terem trazido esse tema, né? Essa temática tão bonita de ser debatida, essa temática tão maravilhosa. E o filme, documentário, a gente tem ali falas de coordenadores, de diretores e do próprio aluno, que é aquilo, que é a realidade, não é diferente em nenhum lugar, como eu falei lá no início. Né? Fortaleza não é diferente de outro estado,
Calcaia não é diferente de Fortaleza quando se fala do ensino público, né? As deficiências são as mesmas, as necessidades são as mesmas. Então, eu fico muito feliz e quero muito agradecer e me coloco à disposição para os próximos assuntos, assim, se assim vocês quiserem e precisarem. Muito obrigada, Manuel. Segue minha página, Antenados, está bem aqui na minha produção. Ó, Antenados. Sigam a página dele. Eu vou deixar a live, ela vai ficar salva no meu perfil. Então, se quiser compartilhar também, ela fica à vontade. E também, quem quiser assistir o filme Futuro da Agora, que a gente está debatendo aqui sobre, né? Tem na bio da MPC Filmes, eu vou deixar o arroba aqui da produtora, para quem quiser e se sentir à vontade em poder assistir. A gente também tem outros filmes no catálogo, então vão lá atrás, porque eu acho que é um documentário que merece ser assistido e pode tirar muitas coisas muito legais para que você possa refletir e aprender. Então, obrigada, Manuel, mais uma vez. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês e se eu puder colaborar com mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite, boa semana para todo mundo. Um abraço também.